Olá, queridos amigos e amigas, tudo bem com vocês? Sou o professor Elias Santana de Língua Portuguesa aqui do Gran Cursos Online e quero falar para vocês mais uma dica a respeito do TRE São Paulo. Vamos à tela, por gentileza? Quero comentar com você agora um pouco sobre verbo no pretérito mais que perfeito. Mais que perfeito. Primeiro ponto. Como é que é a conjugação de um verbo no pretérito mais que perfeito? Vamos pegar aqui o exemplo do verbo correr. Como é que ficaria? Eu correra, tu correras, ele correra, nós correramos, vós correreis e, por fim, eles correram. Tudo bem? Dessa forma, portanto, eu teria a formação do pretérito mais que perfeito. O que significa o pretérito mais que perfeito? O pretérito mais que perfeito significa isso aqui, ó. Ação no pretérito que ocorreu antes de outra ação no pretérito. Não é à toa que o pretérito mais que perfeito é também conhecido como pretérito do pretérito. Ou então, em termos menos gramaticais, passado do passado. Passado do passado. Como exemplo, eu poderia colocar para você a seguinte sentença. Olha só, eu já correra, eu já correra quando você chegou ao parque. Quando você chegou ao parque. Quando eu coloco esse verbo no pretérito mais que perfeito, eu estou indicando para você o seguinte, que primeiro eu já havia praticado o ato de correr e segundo, você chegou ao parque. Portanto, em uma linha temporal, primeiro eu corri e depois você chegou. Só que são dois eventos ocorridos no pretérito. A diferença entre eles, no primeiro caso, eu tenho o que nós chamamos de pretérito mais que perfeito. No segundo caso, eu tenho um pretérito perfeito. Tudo bem? Detalhe importante que vale a pena ser mencionado para provas da banca FCC. A forma verbal correra, ela é igual a havia corrido, eu já havia corrido, ou então eu já tinha corrido. Tinha corrido. Que é uma formação de uma locução verbal chamada de tempo composto. Tempo composto. Tudo bem? O tempo composto, que é uma locução verbal que tem por característica ter o verbo ter ou então o verbo haver mais um verbo no particípio. Tudo bem?
mais um verbo no particípio. Portanto, você viu comigo que é o pretérito mais que perfeito. A banca FCC gosta de perguntar o que significa o pretérito mais que perfeito, ou então qual seria o substituto do pretérito mais que perfeito, que é o tempo composto ter ou haver mais particípio. Portanto, lembre-se bem deste quadro que eu vou pedir para o Vaguinho colocar na tela para você novamente, porque ele vai te auxiliar significativamente na resolução de questões da banca FCC. Grande beijo, até a próxima!